Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Você sabe o que é opinião? Sabe o que é argumento? E você sabe o que é tese? Na aula de hoje nós vamos fazer uma relação entre esses elementos e ver como é que eles se aplicam dentro do artigo de opinião, que é o objeto da nossa aula de hoje. Acompanhe comigo a leitura de uma notícia que eu separei para você. Diz assim: goleiro Bruno assina com o Rio Branco do Acre. Bruno cumpre regime semiaberto por assassinato da ex-namorada Elisa Samúdio. Eu trouxe essa notícia para que a gente pense um pouquinho sobre ela. E trouxe aqui algumas questões que eu queria que você pensasse junto comigo. O que você ficou sabendo a respeito desse goleiro? O que você ficou sabendo a respeito dessa matéria? O que você ficou sabendo em relação à polêmica envolvendo o goleiro Bruno? Qual foi a sua opinião a respeito, né? Certamente você traçou aí uma opinião a respeito da contratação do goleiro Bruno. Você foi a favor? Você foi contra? E por quê? Quais foram os motivos que te levaram a ser contra ou ser a favor? Eu trago essas perguntas para a gente pensar um pouquinho sobre o que é opinião. Você sabe o que é tecnicamente uma opinião? Uma opinião é o que a gente pensa a respeito de algo ou de alguém. É o nosso ponto de vista sobre um determinado tema. É assim que a gente define o que é opinião. Todos nós temos as nossas opiniões sobre diversos assuntos do dia a dia. Trago também uma outra pergunta para você. Você sabe o que é um argumento? Porque depois a gente vai fazer uma relação entre opinião, argumento e tese. Tecnicamente, um argumento é um raciocínio baseado em fatos e em relações lógicas, pautado em informações para convencer alguém de algo. Então eu tenho informações, por meio dessas informações eu traço um raciocínio lógico para convencer o outro a respeito de algo. Aí a gente pode falar em argumento. A gente tem um argumento quando a gente tem um raciocínio lógico a respeito de alguma coisa para convencer o outro. E tese? O que seria tese? Tese é a ideia central, é o ponto de vista defendido com base nesses argumentos. Então eu reúno um conjunto de argumentos para formatar a minha tese. Então tese é o conjunto de argumentos que você utiliza para defender uma determinada ideia. Seja oralmente, seja no seu texto, quando a gente formula então uma ideia central, a gente tem uma tese. E agora a gente passa então a refletir sobre alguns aspectos do artigo de opinião para a gente poder fazer essa relação entre opinião, argumento, tese e como é que isso se destrincha no artigo de opinião. Então, antes de mais nada, é importante a gente lembrar o que é um artigo de opinião. É importante a gente lembrar que é um gênero jornalístico de base expositivo-argumentativa. Por quê? Porque ele tem que expor e, ao mesmo tempo, tem que argumentar, tem que expressar uma opinião a respeito de algo. Eu costumo dizer que o artigo de opinião está pautado em duas bases. Primeiro, em fatos atuais, os fatos têm que ser recentes, têm que ser atuais, e geralmente fatos polêmicos. É em cima dessas duas bases que a gente constrói um artigo de opinião. O artigo de opinião costuma ser publicado em jornais, em revistas, em blogs. É um gênero essencialmente jornalístico. E qual é o objetivo desse gênero? É justamente apresentar opiniões, defender um ponto de vista a respeito de um determinado assunto que seja relevante para a sociedade. Geralmente também se usa uma linguagem padrão, aquela linguagem que a gente utiliza na escola, que a gente aprende na escola. É com essa linguagem que é produzido o artigo de opinião. Quais são os assuntos que normalmente são abordados no artigo de opinião? Assuntos de relevância coletiva, assuntos que interessem ao público em geral, que interessem ao coletivo em geral. Geralmente também assuntos ocorridos ou em semanas anteriores à publicação ou a poucos dias antes da publicação do artigo. São esses assuntos que são abordados. E o artigo de opinião possui uma função social, ele possui um papel social, que é promover o debate público a respeito de demandas, de problemas que vão surgindo na sociedade. Ele também apresenta uma estrutura que a gente chama, né, de 3 etapas: a introdução,
o desenvolvimento e a conclusão. Hoje a gente não vai se deter a esses aspectos da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, mas você precisa saber dessas informações gerais a respeito do artigo de opinião, porque a partir de agora a gente começa a ver aí quais são as questões que costumam resultar no artigo de opinião. E logo em seguida a gente vai fazer a análise de um artigo de opinião e você vai ver como é que o argumento, como é que a sua opinião, como é que a sua tese se encaixa dentro do artigo de opinião, porque elas são elementos constitutivos desse gênero textual. Então, questões como o aborto deve ser legalizado no Brasil, veja que é um tema muito polêmico, costuma resultar em artigo de opinião. A liberação do uso das drogas no Brasil acabaria com o tráfico? Essa é uma pergunta interessante, que muita gente acha que tem resposta simples, fácil, mas a gente sabe que é uma problemática, que existe uma dificuldade muito grande em se chegar a um senso comum a respeito dessa questão. É possível salvar o planeta do aquecimento global? É outra questão muito polêmica, hoje há até quem defenda que não existe aquecimento global. Aumentar os gastos com segurança vai diminuir a violência? Quer dizer, quanto mais policiais eu contrato, quanto mais segurança eu tenho, mais a violência diminui? Será que essa relação de fato ocorre? É uma questão polêmica. Como deve ser tratada a questão do trabalho infantil? Nós temos crianças trabalhando, muitas vezes em locais proibidos, né? O fato de a criança trabalhar já é proibido no Brasil. Então, essa questão do trabalho infantil é uma questão polêmica. Esses assuntos costumam resultar em um artigo de opinião. São esses assuntos que normalmente são abordados no artigo de opinião. Por quê? Porque eles possuem aquelas duas características que a gente falou no início. Eles são fatos geralmente atuais, porque embora tenham acontecido no passado, correntemente a gente está tendo notícias de crianças sendo exploradas, da questão do aquecimento global. E a outra característica é que são assuntos polêmicos, normalmente causam muita polêmica. Então eles costumam resultar em artigos de opinião, porque as pessoas têm a necessidade, a sociedade tem a necessidade de expor a sua opinião a respeito desses assuntos. E é assim que a gente vai construindo o debate na sociedade a respeito dos temas mais relevantes. Agora a gente faz uma pequena recapitulação dos elementos presentes no artigo de opinião. Como eu disse, o nosso foco aqui não é entrar de forma mais detalhada na introdução, no desenvolvimento. O que eu quero que você perceba hoje são esses aspectos que eu vou citar agora, que a gente já está vendo desde o início da aula, dentro do artigo de opinião. Então, todo artigo de opinião trata de um tema, como a gente já viu, existem temas que costumam ser objetos do artigo de opinião. Então, o tema é justamente o assunto abordado no texto. Todo artigo de opinião, pelo próprio nome, aborda uma opinião a respeito de um assunto, a respeito de um fato. Nós temos também o argumento, que é um elemento muito importante do artigo de opinião. Aliás, não existe uma razão de ser maior para o artigo de opinião se não for apresentar argumentos que levem à defesa de um ponto de vista. Então, o argumento a gente já viu que é um raciocínio baseado em fatos e em relações lógicas. Então, eu estabeleço uma lógica, eu utilizo informações, dados estatísticos, exemplos, citações históricas, tudo isso com um único objetivo: chegar à conclusão de um determinado assunto ou convencer o outro a respeito de algo. Então, a finalidade maior do artigo de opinião, quando eu utilizo um argumento, é para convencer o outro a respeito de um assunto. E nós temos também a tese, que é a ideia central do nosso texto, é aquela ideia primordial que a gente defende no texto, é o nosso ponto de vista. E essa tese é constituída justamente dos vários argumentos que a gente vai usando durante o texto. Antes de a gente passar uma análise mais detalhada do artigo de opinião e desses elementos dentro do artigo de opinião, eu queria que você entendesse que todo argumento possui pelo menos duas partes. A primeira parte a gente chama de fundamentação. O que seria a fundamentação? São as informações que a gente vai citando no texto. Os dados estatísticos, os fatos, as referências, os números, as porcentagens, tudo aquilo que a gente utiliza para embasar a nossa opinião a fim de convencer o outro. Isso a gente chama de fundamentação. E a análise do fundamento, que é a segunda parte do argumento, é quando a gente relaciona esses dados à tese que nós estamos defendendo. Então entenda uma coisa: tudo que a gente cita dentro do artigo de opinião, seja dado estatístico, seja alusão histórica, seja uma referência, só tem uma finalidade: defender uma tese.
E é justamente isso que acontece na análise do fundamento, nessa segunda parte do argumento. A gente utiliza esses dados com a finalidade de defender a nossa tese. A partir de agora, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura de um artigo escrito pelo Jaci Ventura e publicado na Folha de Londrina. O título do texto é A natureza já não se defende, vinga-se. Então, o título já sugere aí que a natureza já não aguenta mais ser explorada de forma irracional pelo homem. E aos poucos ela começa a se vingar por meio de vulcões, de furacões e de uma série de outros fatores que afetam a própria vida do homem, né? O homem está destruindo a natureza, é isso que o título já sugere. Então o texto diz assim, acompanhe comigo. Um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e pouco nos importarmos com a qualidade de vida daqui a 30 ou 50 anos. A terra não nos pertence. Ela foi emprestada de nossos filhos, advertia um cacique indígena americano há mais de um século. Ademais, torna-se insensato e irônico. Nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos, aí ele frisa, os únicos a promover o desequilíbrio natural. Então veja que já no início dessa introdução, desse texto, é apresentado o tema discutido, o assunto discutido nesse texto, que é a questão da natureza, da degradação da natureza por parte do homem, né? Então ele diz que nós estamos diante de um dos maiores paradoxos da humanidade. Nós zelamos, né, pela nossa vida, pelo bem-estar, mas nós não nos preocupamos em como é que o mundo vai estar daqui a 30, 50 anos, que mundo é que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos. Outra coisa que aparece nessa introdução é justamente a tese, né? O outro elemento que a gente acabou de ver, quando ele diz assim, ademais torna-se insensato e irônico, nós humanos que nos proclamamos inteligentes, somos os mais inteligentes, é assim que a gente pensa ou costuma pensar, nós somos os únicos a promover o desequilíbrio do planeta, o desequilíbrio ambiental. Então daqui a gente pode entender que a tese desse texto é a seguinte, nós humanos estamos promovendo o desequilíbrio ambiental do planeta. Isso já é escancarado nessa introdução. Já no início do texto o autor deixa muito clara a sua tese, ou seja, a sua ideia central, o seu ponto de vista que será defendido durante todo o texto. Portanto, preste atenção que todos os dados que vão aparecer a partir de agora só têm uma finalidade, defender essa tese que nós acabamos de apresentar. Segunda parte do texto, ao desenvolvimento, diz assim, existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e aos cataclismos provocados pela natureza injuriada. Conforme estimativa da ONU, o aquecimento global tem provocado a cada ano 150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares. A mãe natureza é, a um só tempo, primitiva e nobre ao agir, porém pedagógica, ou sabe ser vingativa aos 6,5 bilhões de terráqueos. Se alterarem o equilíbrio natural, eu os arruíno, diria a natureza. A sobrevivência de toda a humanidade está em perigo, é o momento de sermos lúcidos. Então aqui a gente tem mais dois elementos, né? O argumento e a reafirmação da tese. Nós já vimos a tese e durante o artigo o autor vai então reafirmando a sua tese. Repare que nós temos aqui aquela primeira característica do argumento, que é a análise do fundamento, quando o autor diz que existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e aos cataclismos provocados pela natureza. Então essa seria a análise do argumento. E logo em seguida ele fundamenta essa análise ao apresentar dados como 150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares são causados a cada ano, todos eles provocados pelo aquecimento global. Então veja que aí nós temos as duas partes do argumento e é assim que deve aparecer no seu artigo de opinião. Por último, o autor também reafirma a sua tese, ele relembra ao leitor a sua tese. Você deve fazer isso no seu texto. Ele diz a sobrevivência de toda a humanidade está em perigo. É o momento de sermos lúcidos. Então, ele de novo coloca para o leitor, coloca para as pessoas que estão lendo, que o homem está degradando, está destruindo a natureza, o planeta. Vamos à última parte da leitura. Na conclusão, o autor diz, não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões, secas, inundações, incêndios.
De fato, a terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não apenas compassiva, mas também proativa. Não basta que haja uma consciência ambiental, não basta condoer-se com a morte dos ursos polares. A bem da verdade, o planeta será salvo não apenas pelos governos ou ONGs, nem pela nossa compaixão, mas pelas ações concretas de cada ser humano. É preciso agir, mesmo fazendo pouco. Então, nessa última parte do texto, o autor deixa muito clara a sua opinião, ele expressa de forma muito clara a sua opinião, novamente reafirmando a sua tese. Ele diz que o ser humano é o principal indutor de todos esses problemas, né, que nós estamos vendo no meio ambiente, os furacões, os tufões, as secas. E por último, ele faz um fechamento do seu texto, quando ele conclama, quando ele convoca o homem a agir diante de toda essa situação que nós estamos vivendo. Ele diz, é preciso agir, não basta ter compaixão da natureza, dos animais que estão morrendo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então essa é a nossa análise do artigo de hoje e você deve ter prestado atenção a cada um desses elementos e aplicar no seu texto. Já chegando ao finalzinho da nossa aula, eu gostaria de fazer duas questões muito rápidas com você. Primeiro, em relação ao artigo de opinião, é correto afirmar que se trata de um gênero narrativo, cuja principal função é contar uma história? Alternativa A. B. Argumentativo, que defende um ponto de vista. C. Injuntivo, que orienta alguém sobre procedimentos. Ou letra D. Informativo, cuja principal função é noticiar fatos. Eu tenho certeza que você prestou atenção na aula e marcou a alternativa B. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, que defende sempre um ponto de vista. Essa é a sua finalidade maior. Segunda questão, são típicos do gênero artigo de opinião, letra A, personagens, ações, tempo e espaço? B, descrição detalhada de elementos e curiosidades? C, ficção, narratividade e tempo psicológico? E letra D, pontos de vista, tese, argumentos e opiniões. Eu tenho certeza que você estava aí ligadinho na aula e marcou a alternativa D. O artigo de opinião apresenta ponto de vista, tese, argumentos e opiniões. Por aqui eu me despeço, gostaria de agradecer a sua atenção até agora, por ter me tolerado. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para conferir esta aula e todas as outras disponíveis para a sua série. Fica aqui o meu forte abraço e até a próxima aula. Valeu!